Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, ou acompanhar a projeção, acessar através de algum dispositivo, Lucas capítulo 2, versículos 21 a 24. Informei na ordem de culto o versículo 22 em diante, mas depois decidi incluir também o versículo 21. Vamos ficar de pé para a leitura dessa pequena porção, mas muito significativa, passagem das Escrituras. Então, leremos a partir do 21 até o 24 mesmo. Completados 8 dias para ser circuncidado, o menino deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas e 2 pombinhos. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. Pais e mães que não investem na formação espiritual dos seus filhos, ou não compreenderam a importância do seu papel, ou estão negligenciando esta responsabilidade diante de Deus. Para este último aspecto, sobre a responsabilidade que pais e mães temos, a igreja cumpre uma missão, que é apoiar, oferecer recursos, investir, incentivar. Mas, diante da falta de compreensão, eu creio que o recurso é a palavra de Deus, que sempre nos despertará para esta responsabilidade. É por isso que nós vamos meditar nesta manhã. Meus irmãos, eu falo isso com muito temor e tremor diante de Deus, porque eu sou pai de Mariana e Poliana. Então, entendam que o que falo aqui é para mim mesmo, em primeiro lugar. É como Ana e eu entendemos que é a missão de ser pai e de ser mãe. Não é um recado a ser dado a outros. É palavra de Deus ao nosso coração primeiro, mas cumpre-nos o dever de compartilhar quando temos uma oportunidade como essa. Nada diferente daquilo que já foi aqui apresentado. É a palavra de Deus, meus irmãos. É este recurso que pode mudar a nossa mente e pode nos fazer enxergar a responsabilidade que temos diante da importância da formação espiritual dos nossos filhos. Esse texto, Lucas encaixou dentro de uma apresentação que ele faz do Messias, de Jesus como o Cristo, destacando a sua humanidade. Ele que é o Filho de Deus, mas que viveu uma experiência humana completa, Deus, homem. Eu costumo brincar, irmão Fabiano sabe, que para nós, meus irmãos, é impossível explicar até o hífen que tem entre a palavra Deus, homem. Se a gente tivesse em toda a teologia, durante 2000 anos, a capacidade de explicar apenas o hífen que separa Deus-homem, na verdade que une Deus-homem, nós já teríamos alcançado um nível satisfatório. Mas nós não compreendemos, é mistério, de fato, transcende a nossa razão, é alvo da nossa fé. A partir desta revelação é que nós cremos que Deus é o nosso Salvador, mas se fez Deus-homem. E quando Lucas está iniciando o seu evangelho falando da encarnação e da humanidade de Jesus, isso com certeza é um eco daquilo que ele aprendeu com o apóstolo Paulo, que foi o seu discipulador, o seu mentor, aquele que o liderou e diante do qual ele aprendeu sobre o significado do evangelho. Paulo, em Gálatas capítulo 4, versículo 4, como nós conhecemos, diz que Jesus veio em cumprimento à profecia, em cumprimento à promessa de Deus. Vamos ler Gálatas 4:4? Que diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, na compreensão do apóstolo Paulo, aquele era o momento histórico
que foi preparado por Deus para que ele então enviasse o seu filho, Deus enviou o seu filho, diz Paulo, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vejam, meus irmãos, que de fato é revelação da parte de Deus, que o Senhor da lei vem e se submete à lei, para que ele fosse justo, para que ele cumprisse tudo o que havia sido ordenado pelo Senhor. Assim, ele então é reconhecido como o Cristo do Senhor. É o cântico de Simeão, na sequência do texto que nós lemos. O texto diz que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, versículo 25, que esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Era o Filho de Deus, mas nasceu como um bebê, como um menino. Nasceu de mulher, numa família judia. A identidade judaica de Jesus. Meus irmãos, em muitos momentos da história houve uma confusão com relação a isso. E em muitos eventos trágicos nós vimos cristãos perseguindo judeus se indispondo com cristãos, como se houvesse contradição nisso. Não, Jesus teve uma identidade judaica. Ele nasceu numa família judaica que seguia a lei de Moisés. O texto diz que ele foi circuncidado. Isso remonta à ordem que Deus deu a Abraão de deixar essa marca na sua descendência. Lá em Gênesis capítulo 21, versículos de 1 a 4, nós encontramos essa descrição. O texto diz que Jesus recebeu um nome dado pelo anjo. Nós encontramos no capítulo 1, no versículo 31, essa descrição: eis que conceberás e darás à luz um filho, é o que diz o anjo Gabriel, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele então foi incluído numa família. Quando foi recebido, no momento de seria para nós registrado em cartório, né? Receber publicamente um nome, no momento da circuncisão, foi dado o nome que o anjo havia indicado. Então, naquele momento, 8 dias depois do seu nascimento, ele é chamado de Jesus, que significa Deus é a nossa salvação. Depois disso, então, ele foi apresentado no templo, depois de cumpridos os dias da purificação deles, não a purificação de José, mas de Maria e de Jesus, por causa do sangue. E esse prazo seria de 33 dias, então contava-se 40 dias após o nascimento. Jesus está no templo sendo apresentado diante do Senhor. A família está ali unida, cumprindo a lei de Moisés. E essa lei remonta, meus irmãos, àquele fato que é fundante na história de Israel, que é o Êxodo. Como a última praga dos primogênitos também era direcionada a Israel, a todos que estavam ali, o primogênito foi resgatado, não só das famílias dos hebreus, mas também dos animais. E ali se constitui então a tribo de Levi, que era exatamente a devolução de Deus para que o primogênito que foi resgatado pudesse servir continuamente ao Senhor. Por isso que todas as demais famílias de todas as outras tribos deveriam vir até o tabernáculo, o templo, e consagrar, através de um sacrifício, de um ato de culto, o seu filho primogênito, aquele que abria a madre. É assim que diz Levítico 12, de 1 a 4, Êxodo 12, versículo 2 e versículo 12. Jesus então é o primogênito, aquele que é apresentado ao Senhor. Mas, meus irmãos, vejam que Lucas aqui tem uma intenção teológica definida. Ele está apresentando Jesus como o Cristo do Senhor, como o Salvador, aquele que é Deus, o Filho de Deus, o Filho eterno de Deus, mas aquele também que é homem, aquele que veio para se colocar em nosso lugar. Ele que está sendo ali resgatado dentro da tradição judaica, mas na verdade está sendo apresentado em nosso lugar. Aqui tem uma antecipação do Calvário, uma antecipação do sacrifício de Jesus, porque ele é o primogênito de muitos irmãos. Ele é o nosso primeiro irmão, e nós somos parte da família de Deus porque estamos unidos ao Senhor Jesus. É nesse contexto, meus irmãos, que nós podemos lançar um olhar específico sobre a atitude de José e Maria como pais, pai e mãe.
com o seu filho diante de Deus. É claro que o objetivo principal de Lucas foi o objetivo de apresentar Jesus como o Salvador. Mas nós aprendemos também com essa passagem sobre a atitude desses pais. O texto diz, versículo 22, levaram-no a Jerusalém. Esse compromisso de apresentar um filho diante do Senhor é simbólico para nós. José e Maria, com essa atitude, estão nos ensinando que nós devemos ser parceiros de Deus na formação espiritual dos nossos filhos. E eles que tiveram, meus irmãos, um privilégio imenso. Alguém já disse, Fabiano, que José foi o único homem na face da terra a quem o Filho de Deus chamou de pai. Que privilégio para José. E Maria? O que podemos dizer de Maria? Maria que foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Servos de Deus, humanos, meus irmãos, pecadores. E aqui está uma revelação tão simples da palavra de Deus, que encontra tanta confusão na tradição católico-romana, por exemplo. Servos de Deus, seres humanos, pecadores, limitados como nós, mas com temor diante de Deus, com essa atitude que nós devemos imitar. E devemos sim imitar José e Maria, não adorá-los, não venerá-los, não oferecer a eles o que é devido só a Deus, mas aprender com eles, como servos de Deus. E nós devemos assim, como José e Maria, sermos também parceiros de Deus. Eu usei essa expressão, parceiro de Deus, porque ficou marcado no meu coração essa ideia do texto de que olha que parceria, que é só vantagem para nós. Deus nos dá os nossos filhos, porque vem dele, e depois Ele nos dá a capacitação e todos os recursos para cuidarmos dos filhos que Ele nos deu, e nós só precisamos cuidar. Só precisamos exercer a nossa responsabilidade, aquilo que nos cabe dentro da nossa limitação. Mas Deus entra, irmão João Batista, com tudo. Ele dá a vida, Ele dá a saúde, Ele dá a inteligência, Ele dá tudo. E nos dá também o poder, a capacidade, a sabedoria para instruir os nossos filhos, para cuidar deles. Então, a nossa parte, meus irmãos, é a parte de assumir com muito temor e com muito tremor diante de Deus a responsabilidade, que é insubstituível, que é intransferível, de formar espiritualmente os nossos filhos. Eu creio que a palavra de Deus nesta manhã, para nós, é um despertamento ao compromisso dos pais e mães que estão aqui na formação espiritual dos seus filhos. Falar em despertamento parece que é falar apenas para quem está dormindo, ou seja, para quem está numa atitude de relaxamento, de negligência. Mas todos nós precisamos ser despertados, mesmo aqueles que estão com muito afinco, intensamente dedicados à formação espiritual dos seus filhos, porque existem aspectos que talvez estão nos escapando, e a palavra de Deus nos traz um alerta. Por isso que sempre estamos voltando com essa temática e escolhemos, durante este dia da EBD, a comemoração em torno do dia da EBD, enfatizar a educação infantil. Porque nós aprendemos, meus irmãos, com esse texto, por exemplo, um aspecto muito importante para pais e mães que estão aqui nesta manhã e podem nos acompanhar também de casa. Vocês notaram que a responsabilidade na formação espiritual dos filhos é uma responsabilidade conjunta entre o pai e a mãe? É uma responsabilidade que deve levar os dois a se unirem cada vez mais diante desse desafio. Vejam comigo se não é isso que nos ensina o uso do plural nos verbos que são apresentados aqui. Deram-lhe o nome. Responsabilidade conjunta. Versículo 21. Versículo 22. Levaram-no a Jerusalém. O que envolveu aqui o esforço. Eles já estavam fora de casa. Eles eram de Nazaré, estavam em Belém, a cidade onde 1000 anos antes havia nascido o rei Davi. E por profecia, Jesus, o Rei dos Reis, nasceu. Eles estavam deslocados. Nós sabemos a história do Natal. Não encontraram espaço na hospedaria. Depois, terminada a festa, o recenseamento, eles encontraram espaço, permaneceram ali, porque já tinham essa expectativa, estavam mais próximos do que Nazaré, já estavam na Judéia.
e deveriam então ir ao templo apresentar o seu filho, e fizeram juntos. Levaram-no a Jerusalém e o apresentaram, ainda no versículo 22, mais um plural, apresentaram. É uma responsabilidade conjunta. É um desafio, sim, mas que vai unir cada vez mais marido e mulher diante dessa incumbência. Nós ouvimos hoje pela manhã que nós devemos ensinar o caminho no qual a criança deve andar. Efésios, por exemplo, capítulo 6, versículo 4, insiste que os pais, juntamente, não só os homens que exercem esse papel de pai, mas junto com suas esposas, pais e mães, devem instruir os seus filhos na disciplina, na admoestação do Senhor. Uma ênfase que encontramos em Provérbios 22, 6, ensina o menino no caminho que deve andar. É uma responsabilidade para o casal. Mas, meus irmãos, tristemente, na lida pastoral, chegando já próximo de 20 anos de ministério, eu tenho me angustiado muitas vezes quando eu constato que os filhos que foram desejados por aquele casal, que foram aguardados com muito amor, depois que são recebidos e começa o desenvolvimento daquela vida em várias fases, muitas delas espinhosas, muito difíceis, chegamos na adolescência e vemos como é pesado para um adolescente ter que se posicionar entre o pai e a mãe, porque eles estão em disputa, porque eles estão competindo. Quem é melhor? Quem tem o melhor plano? Quem tem a melhor visão para os filhos? Só que isso nós vemos que é fruto de uma cultura de competição que penetra na família e atinge a relação conjugal, e como consequência os filhos se veem diante de pai e mãe que estão se digladiando. E como isso pesa, porque o momento da adolescência já é por si mesmo um momento de crise, e ainda mais quando os filhos precisam definir a sua personalidade nesse período, e agora eles estão diante de uma disputa, de uma competição. Pais e mães, eu já fiz referência aqui a um momento na minha pré-adolescência que eu considero o momento mais difícil da minha vida até hoje, quando os meus pais não eram servos de Deus ainda, mas estavam separados, viveram separados durante um período de 3 meses. É bem capaz deles estarem acompanhando agora a transmissão. E eu me lembro daquele período. Depois, pela graça de Deus, eu já pude compartilhar com os irmãos. Eles foram unidos pela graça do Senhor, pelo Evangelho do Senhor, pela conversão. E hoje eles são exemplo para meus primos, por exemplo, que sempre se referem a eles como modelo de casamento. Mas naquele momento da minha história, eu me lembro que era muito difícil ter que decidir quem está certo. Quem está certo? Qual é a melhor alternativa? Imagine isso para um pré-adolescente. Quem eu devo apoiar? E eles não tinham sabedoria da parte de Deus para deixarem que as questões que envolviam decisões de adultos não precisassem ter a participação no início da decisão de um pré-adolescente. Por isso, meus irmãos, eu creio que a palavra de Deus nos chama a atenção. Olhemos para José e Maria como servos de Deus que estão cumprindo uma tradição, mas que servem de exemplo de que a formação espiritual dos nossos filhos é uma responsabilidade conjunta entre marido e mulher, entre pai e mãe. Decida nessa manhã cooperar e não competir. Decida criar um espaço na sua rotina, no seu casamento, para que as decisões sejam tomadas na intimidade, em particular. E só então os filhos sejam envolvidos quando a decisão já está amadurecida, para que eles percebam que houve sim um esforço da parte de vocês de buscarem o melhor, mas quando essa decisão for apresentada, que seja a decisão de vocês, sem espaço para que eles façam aquilo que criança é expert em fazer, adolescente também. Quando eles percebem que é uma divisão, o que é que eles fazem?
Aí inicia o jogo, inicia a partida. Então eles vão lá para a mãe e pedem. A mãe diz, não, pergunta ao seu pai. Aí eles correm para o pai. Aí o pai diz, não, mas se sua mãe deixar, tudo bem. Aí fica aquele jogo e a criança espera. Agora, esse game tem uma diferença. Só tem uma vida. Você não pode reiniciar ele, não. É só uma vida. E essa influência é para a vida inteira. Então, dê um passo atrás, recue. E procure criar o hábito de decidir juntos, para que essa unidade possa influenciar o seu filho, principalmente nessa fase da adolescência. Aprendemos, meus irmãos, com a palavra de Deus nessa manhã, que a formação espiritual dos nossos filhos é uma responsabilidade conjunta. Mas, meus irmãos, não vamos precipitadamente concluir que depende de nós. Porque a formação espiritual dos nossos filhos, como eu já pude insistir, é um dom de Deus. Louvado seja o seu nome. Deus ama os seus filhos mais do que você. Você já está consciente disso? Deus ama os seus filhos mais do que você. Ele não vai deixar que você seja o único responsável. Ele vai capacitar você para exercer o seu papel. Mas o seu filho é um dom de Deus. E nós vemos isso na participação do anjo nesse momento. Veja, nós estamos falando da humanidade de Jesus, do cumprimento de uma tradição, da identificação de Jesus com o seu povo, da encarnação, mas Lucas traz então à memória o fato de que o anjo já havia determinado o nome de Jesus, a sua identidade, como Filho de Deus. Ele é Jesus. E o anjo deu esse nome. Eles, no momento da circuncisão, deram o nome que já tinha sido antecipado pelo anjo. E isso representa a intervenção de Deus, a presença de Deus, que vai capacitar pai e mãe para o cumprimento deste dever. Confie na bondade de Deus. Confie que Deus vai capacitar você. O desafio é muito grande. Meus irmãos, nós estamos diante de um mundo que está determinado a alcançar os nossos filhos numa janela chamada 4x14. De 4 anos, antes de concluir a primeira infância, até os 14 anos, todo marketing, todo investimento é exatamente nessa faixa etária. Porque uma influência nesse período, na formação da pessoa, com certeza vai determinar muito do seu comportamento, das suas atitudes depois. E nós não podemos descansar um segundo sequer. E nós precisamos de toda a nossa força, de toda a nossa coragem, de toda a nossa determinação, mas principalmente da confiança na bondade de Deus. Nós vimos a irmã Ellen Rose nos trazer o texto que nós lemos em Deuteronômio 6, de que cabe à família, em primeiro lugar, amar ao Senhor, mas também ensinar. É essa devoção ao Senhor que vai motivar você a ensinar os seus filhos, mas você vai confiar na bondade de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 17, pastor Igor fez referência desse texto na quinta-feira, nos diz que Deus é bom, e não existe nada de mal que possa vir do nosso Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de quem, meus irmãos? Vem do nosso Deus, em quem não há variação nem sombra de mudança. Eu fico meditando nessa afirmação tão importante da palavra de Deus, e eu aplico às minhas 2 filhas. As minhas filhas não são um problema, porque elas vieram de Deus. As minhas filhas são dádiva de Deus, então elas não são um problema. Todas as vezes que eu sou tentado a dizer, mas que dificuldade, olha como são diferentes. E agora, porque uma tem 6 anos, a outra tem 15, quase 16. E os temperamentos são totalmente diferentes. E a experiência na qual cada uma foi criada, foi experiências diferentes. Eu tenho uma quase mineira, né? Chegou aqui com 7 meses. O ai dela é diferente. É um ai nativo, sabe? É natural. A experiência de vida dela é diferente. Por exemplo, ela não cresceu até aqui, aos 6 anos, na Bahia. Já a Mariana teve uma experiência até os 9 anos lá. Isso interfere também nessa dinâmica. E meus irmãos, muitas vezes eu digo, Senhor, como é que faz? E quando eu sou tentado a pensar, olha, isso aqui é um problema. Não é um problema.
é um dom de Deus, é dádiva de Deus. O seu filho não é um problema. Isso aqui não é um mantra para você repetir, não. Isso aqui não é um pensamento positivo que vai dominar a sua mente, não. Isso aqui é palavra de Deus. Não vem nada que não seja bom de Deus, porque Deus é bom em essência. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação nem sombra de mudança. Louvado seja o nosso Deus. Quando você for orar, você diz assim: Senhor, me faz enxergar aqui a tua bondade. Olha o desafio que o Senhor me deu. Então, Senhor, me dá mais graça para que eu possa investir nessa vida, na formação espiritual dessa criança, desse adolescente. Me dá mais graça, Senhor. Cada um filho, mesmo para quem tem 5, 6, tem gente que tem 11 filhos, 20 filhos, cada um é único. Cada um vem com limitações, mas também com um potencial incrível. É bênção do Senhor. É isso que nós vemos, a intervenção do anjo, dando o nome. E se nós fôssemos aqui parar para refletir sobre a vida de José e Maria, meus irmãos, pensando nele como irmãos na fé, como servos de Deus, vamos lembrar que teve uma hora que José pensou em fugir, foi não? Quando intentou deixá-la secretamente, na narrativa lá de Mateus capítulo 1, o que aconteceu? O anjo veio. Opa! O que houve aí, amigão? Está com alguma dificuldade? Isso não é um problema, não. A sua esposa não é um problema, não. Seu filho não é um problema, não. Se fosse lá no Nordeste, a gente diria: volta, cabra, assume aí, confie na bondade de Deus. Mas ele pensou em fugir, meus irmãos. Ele pensou em deixar secretamente. Agora, aqui para nós, não precisa nem falar com o pessoal que está no YouTube, não. Quantas vezes nós pensamos: não vou dar conta, não tem como, não tem saída. E nessa hora vem a graça de Deus. Pode não vir com um anjo no sonho, pode não vir com uma intervenção sobrenatural, mas nós temos a palavra de Deus afirmando que nosso Deus é bom, e essa palavra cala fundo em nosso coração. E aí vem um ânimo, vem uma força sobrenatural da parte de Deus. E no dia seguinte a gente acorda, pede perdão a Deus e diz: Senhor, me dá mais esse dia, e eu vou lutar com a força que vem do Senhor, com a sabedoria que vem do Senhor. É assim, meus irmãos, que nós devemos encarar os nossos filhos como dom da parte de Deus, e Ele vai nos capacitar para criá-los na admoestação do Senhor. Ainda entendo que esse texto nos ajuda a pensar objetivamente na formação dos nossos filhos. Eu não vou aqui repetir o que a irmã Ellen Rose já trouxe de uma maneira muito melhor do que eu poderia apresentar, mas o texto está nos ensinando que, como pais e mães, a formação espiritual dos nossos filhos deve ser fundamentada na palavra de Deus. Observe comigo que toda a narração está em torno do cumprimento da lei. Versículo 23, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Versículo 22, cumprida a purificação segundo a lei de Moisés. O que é que isso significa para nós? Significa que nós temos a palavra de Deus como fundamento da formação espiritual dos nossos filhos. Deve ser tudo segundo a lei do Senhor. Nós temos essa responsabilidade. E aí, eu costumo sempre fazer uma ponderação, e é importante lembrar dela agora, que é a seguinte: Provérbios 22, 6. Ensina o menino no caminho que deve andar. Ensina a palavra de Deus a ele, porque até quando envelhecer não se desviará dele. Mas a gente esquece às vezes, Thaís, de Provérbios 3, versículos 1 e 2. Provérbios 3, 1 e 2. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. E o 3 acrescenta: não te desampare a benignidade e a fidelidade, atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Existe uma resposta que nós esperamos dos nossos filhos. Eles também precisam obedecer a palavra de Deus, escrever na tábua do coração. Mas até lá é responsabilidade nossa transmitir a palavra de Deus ao coração deles. Essa palavra precisa arder, como os jovens têm proposto para o seu acampamento, arder em nosso coração. Não nos ardia as Escrituras, o que Jesus falava.
precisa arder em nosso coração para que nós possamos compartilhar com os nossos filhos. Aqui, eu entendo que na prática, isso não tem a ver com o ensino sistemático, por exemplo, que nós fazemos na Escola Bíblica Dominical. Ou no culto doméstico, que precisamos, com certeza, incluir na nossa rotina. Mas vai muito além. E por isso eu prefiro usar a palavra discipulado. Porque discipulado é vida na vida. Porque discipulado não é só um discurso, a transmissão de uma informação, mas de um exemplo. E, meus irmãos, é estarrecedor, é angustiante constatar que em muitas famílias cristãs existe aquilo que pode ser chamado de ateísmo prático. Ateísmo prático, ou seja, confissão de que existe um Deus, que esse Deus é vivo e verdadeiro, mas sem um compromisso ético de viver segundo os mandamentos de Deus, segundo a palavra de Deus. Se nós pregarmos para os nossos filhos e não vivermos, se nós mentirmos, se nós sonegarmos, se nós vivermos em maledicência, em conflito, e nós? Então nós precisamos aproveitar o que a palavra de Deus nessa manhã nos traz de desafio. Precisamos ter uma vida fundamentada na palavra de Deus, mas não apenas no discurso, mas no envolvimento com os nossos filhos, numa relação de discipulado, onde eles possam ver em nós aquilo que o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores,